cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal. E pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo aqui de um jeito um pouco diferente, tá? Porque como vocês sabem, caras, eu não tenho mais tanto tempo para cuidar do canal, de fazer vídeo sempre bem editado todos os dias, de uma forma que eu sente, lá na frente do PC e tudo, e começa a gravar. Então eu tive essa ideia, Falei, cara, quem não tem cão, caça com gato, Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo aqui, enquanto eu tô trabalhando aqui com vocês, e olha só, eu tô mexendo naquele controle do Xbox Series S, que eu fiz o vídeo ontem aqui pra vocês, porque o cara que comprou ele já pediu pra colocar Hall Effect. Então esse vídeo eu vou falar sobre as notícias e vou falar sobre outros assuntos também, vamos misturar. Eu quero fazer um teste com vocês pra ver se vocês curtem esse formato, porque se vocês curtirem, galera, a verdade é assim, eu não vou mentir, isso vai me ajudar muito aqui no canal, porque eu vou poder gravar de uma forma que dá pra fazer mais constantemente, talvez, tá? Então quero fazer um teste, beleza? A gente vai falar então sobre o Xbox, se tornando aí um console que vai ter Steam, vai ter acesso a outras lojas, Epic Store, GOG, todas essas lojas aí que tem no PC. E muita gente chegou pra mim e falou, pô, Lorde, você não comentou disso aí ainda, por quê, obviamente fazendo referência a um possível, vamos dizer assim, temor dos jogos do PlayStation agora irem nativamente para o Xbox. Só que aí, galera, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão, a respeito de uma notícia como essa, porque assim, os próprios caras parece que não percebem, o que isso significa muito mais pro Xbox do que pro PlayStation ou qualquer outro console que seja, até Nintendo, se a Nintendo tivesse, jogos no PC de maneira oficial, o que isso significaria? Galera, é o seguinte, eu penso assim, de uma forma muito prática. O que torna um console? Na sua opinião, que você está assistindo aí o vídeo, o que você acha que torna um console? Na minha visão, o que torna um console algo separado do PC, primeira coisa, é o hardware fechado, certo? Você pode até fazer algumas customizações, porém o hardware fechado dele, de GPU, CPU, ou como é hoje em dia, na verdade são APUs, que unem as duas coisas. É um hardware que ele é projetado já desde o início para a otimização, tá? É ao contrário do PC. O PC ele não é projetado para otimização, porque ele é muito universalizado, tá? E o problema de você ter um hardware que é universalizado é o seguinte, você tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é justamente isso que a gente vê nos jogos hoje em dia. Quando o PlayStation 5 e o Series X saíram, eles já saíram batendo de frente com as principais placas, GPUs daquele tempo, tá, galera? Ou seja, a RTX 2060, 2070 e por aí vai. Depois, com o passar do tempo, saiu as novas séries, 3070, 3060, 3080. E sabe o que foi que aconteceu com o tempo? Por mais que as placas de vídeo do PC começassem a ficar mais parrudas, começassem a ficar mais poderosas, a gente começou a ver o PlayStation 5 e também o Xbox Series X melhorando cada vez mais o seu desempenho nos jogos. E muitos jogos, quando você vai ver, o PlayStation 5, por exemplo, e também, claro, o Series X, às vezes eles se dão quase tão bem quanto nas placas mais novas que a gente está vendo aí. Por quê? Por causa de otimização. Os desenvolvedores eles começam a explorar cada vez melhor os hardwares que a gente tem na geração. Então o uso deles se torna mais aprimorado do que as placas e peças de PC, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, é você ter o hardware fechado. Você pode até poder fazer uma customização, colocar mais memória, mas você mudar a essência do hardware, o cérebro dele, não. E perceba que esses critérios eles são todos baseados em cima de alguma exclusividade. O segundo ponto, galera, é o seguinte, é você ter exclusividade não só no hardware, mas também na parte lógica, ou seja, uma exclusividade de software. E quando a gente fala exclusividade de software, a gente está se referindo exatamente a isso que vocês pensaram, os jogos, os exclusivos, o console e tudo mais. Portanto, a partir do momento que o seu console não tem nenhum tipo de exclusividade, cara, começa a ficar muito difícil você classificar isso como um console. Por exemplo, vamos lá, galera aí do Xbox. Se hoje eu pegar aqui o meu PC, ou eu pegar um Steam Deck, eu não tenho Steam Deck, mas se eu resolver pegar um Steam Deck, tanto faz se é da Valve ou se é de terceiros aí e tal, tá?
Se eu resolvo pegar um aparelho portátil ou o meu PC aqui de mesa, eu compro um adesivo do Xbox e colo esse adesivo nesse PC. Ele se torna um Xbox? Porque assim, se for por essa definição, né, se a gente for usar isso como definição, então os jogos da Sony já estão no Xbox há muito tempo. E não é novidade vocês quererem usar então esse mesmo argumento, agora que a Microsoft passou a colocar os jogos dela no PlayStation, por exemplo. Certo? Vai uma pomada aí pra vocês, galera. Então é a mesma coisa, cara. Né? Se a Microsoft, eu tô falando a minha visão, vocês podem discordar, pode falar que eu tô errado, que eu tô viajando, mas agora eu vou passar a minha visão, vocês me digam o que vocês acham, tá? Então assim, se a Microsoft hoje, ela lançar um console que roda tudo, tem todas as lojas, certo? E faz basicamente o que um Steam Deck faz, e chama aquilo de Xbox. Aquilo é de fato mesmo um console Xbox? Ou é um PC Xbox? Então, uma coisa a se pensar. Se você pega um ROG Ally da Asus, por exemplo, e aí? Isso aí deixa de ser um Steam Deck de alguma forma, um mini Steam Deck, deixa de fazer as mesmas coisas, né, que concorrentes fazem nesse mercado? Então, esse é um ponto de vista que eu acho que é muito válido, né, de se questionar, e que a gente entra agora em uma outra parte desse assunto, que é o seguinte: e se a Microsoft, de fato, resolver... Galera, vai tampar aqui um pouco o vídeo porque eu vou jogar quente, tá? Então, talvez não vá aparecer aí na tela para vocês. Isso aqui é o processo que a gente faz para tirar os analógicos velhos e colocar os poderosíssimos Hall Effects. A Sony, ela tinha uma linha de notebooks dela, depois eu acho que ela aposentou disso daí, né? Ou deu uma parada aí indefinida, mas ela tinha essa linha de notebooks. Se ela lançasse um notebook que ela chamasse de PlayStation, e ele, por ser um notebook que rodasse Windows ou quaisquer outros sistemas operacionais, também rodasse os jogos do Xbox, vamos ser sinceros, vocês aceitariam, né, que a galera do PlayStation falasse que agora o PlayStation tá rodando os jogos do Xbox? Né? Então, tipo assim, não faz o menor sentido. Tudo isso, na verdade, vamos ser sinceros, cara, na verdade isso é uma tentativa, né, que vocês estão tendo de querer diminuir a frustração, de ver que os jogos do Xbox agora estão indo pro PlayStation de livre e espontânea vontade, de maneira legal e direta por parte da Microsoft. A Sony, por sua vez, não está lançando nada no Xbox, né? Pelo menos nada que ela tenha vontade própria, né? Nada que ela tenha, vamos dizer assim, já dentro do seu padrão de ação estabelecido aí no passado, como por exemplo lançar jogos do PlayStation propositalmente para lá. Você pega lá o caso, por exemplo, daquele jogo lá, que é o MLB The Show, tá ligado? Cara, esse jogo do MLB The Show, quem viu ele, por exemplo, quem já acompanhou o caso, sabe que apesar de ele ser feito por um estúdio da Sony, ele não pertence necessariamente à Sony. Porém, a Sony não abriu mão de fazer o jogo, ainda que ele esteja sendo lançado no Xbox, porque é um dinheiro que eles estão fazendo, certo? Não se trata de uma escolha deles mesmo. E também eles, né, avaliaram e viram que não valia a pena abrir mão apenas por causa disso, tá ligado? Outro exemplo, Death Stranding, né, que saiu recentemente aí pro Xbox também. Cara, se foi uma escolha da Sony? As evidências nos mostram que não, né? A Sony, ela já teve a oportunidade de lançar jogos no Xbox, porque ela já lançou o jogo, por exemplo, até pro Nintendo Switch, e não teve para Xbox. O exemplo foi aquele jogo do Horizon Adventures. Ela lançou para o Nintendo Switch, mas fez questão de excluir o Xbox da jogada. Aí eu te pergunto, né, por que ela fez isso? Se ela realmente tem essa predisposição e tudo mais. Porque ela não está interessada, cara. Então a Sony, ela tem um valor de exclusividade ainda muito maior que o do Xbox, no sentido da valorização da coisa. Porque o PlayStation, através dos exclusivos, muita gente pode falar que é mentira, pode falar que não é verdade. Inclusive ontem eu tava vendo um react, uma parte aí que o pessoal mandou do Duff, né, reagindo já lá na live dele. Não sei se foi o Duff ou se foi outro canal de Xbox, que tava reagindo ao meu vídeo do Xbox Series S ontem, falando a real pra vocês, né, saindo desse mundo do pirulito que os caras ficam, né, de falar de Xbox isso e aquilo. Eu mostrei pra vocês ontem que não é isso tudo que o pessoal diz, pelo menos na minha visão, tá? E quando chegou na parte lá do PlayStation, que eu pergunto no vídeo, eu falo, ó, tá aqui galera, o Xbox, bati na câmera aqui, que eu falo assim, né, galera, ó, tá aqui, ó, o Xbox, um serviço, tudo aqui, por que então que ainda assim vende tão menos que o PlayStation? A justificativa de alguns foi falar o que? Porque a Sony já tem uma base instalada, porque a Sony já está mais antiga no mercado, porque a Sony isso, a Sony aquilo. Tudo bem, são todos argumentos plausíveis, mas vamos lá. Na época do Xbox 360, quem é que dominava o mercado de consoles entre os dois, entre a Sony e a Microsoft? Vocês sabem qual que é a resposta, né? Quem dominou o mercado de consoles foi o Xbox, e durante muito tempo, tá? A Sony, eu até brinco, né, quando eu falo nos vídeos sobre essa história, eu falo que a Sony,
ela comeu o pão que o fio amassou, né? Naquela época era o Don Metric, na verdade, né? O outro rapaz, acho que é Bob Kotick, eu não lembro, né? Os CEOs que estavam lá, acho que era Bob Kotick e depois o Don Metric, enfim. Então naquele tempo a Microsoft, sabe, esbagaçou em cima da Sony, indiscutivelmente, a Microsoft desceu a lenha, né? E o PlayStation mereceu tomar aquela surra, porque a Sony, ela era extremamente arrogante. A Sony, ela tava numa época de arrogância, cara, que era intancável, né? Os caras faziam umas cagadas assim, que não tinha justificativa pro que estava acontecendo. Então a Microsoft, ela soube aproveitar aquela deixa e o que ela fez? Dominou, né, a 7ª, né, geração de consoles. Certo? Porém, o que o PlayStation fez no final? O PlayStation ultrapassou o Xbox 360. Então, isso mostra o quê? Que é possível sim você ultrapassar através do quê? Você fazendo uma boa concorrência. Então esse papo de que, mas a Sony tem uma base melhor. Cara, é verdade, pode até ser que a Sony seja mais antiga. Mas aí agora a gente vai para um próximo exemplo, tá? Quem vocês acham que tinha mais tempo de casa, a Sega ou a Sony no mundo dos consoles? Pois é, e o que aconteceu com a Sega e o PlayStation? Então isso mostra o quê? Exclusividades, de novo, porque senão não tem por que você escolher entre um console e o outro. Quando o cachista fala, por exemplo, sobre Game Pass, né? Desde o começo lá de 2017, quando o cachista fala de um Game Pass, quando você do Xbox cita o Game Pass, o que você na verdade está tentando fazer? Você está tentando citar uma exclusividade que tem no console do Xbox, mas não tem no console do PlayStation, não é? Vocês vão falar, mas tem Day One, tem isso, aquilo, outro. Então, sem você perceber, você está trabalhando com uma forma de exclusividade no seu argumento, assim como o dono do PlayStation fala dos jogos do PlayStation, certo? Ou eu estou falando algum raciocínio errado aqui? Vocês acham que eu estou errado? Comentem aí nos comentários se vocês pensam que eu estou errado. Se eu estiver, tudo bem, né? Tô aberto às críticas aqui, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam disso que eu tô falando, né? Tem sentido para você? Enfim, então, tudo que tem uma forma de exclusividade vai fazer com que o console ele seja mais apreciado, ele vai criar uma fanbase, ele vai criar um público que vai gostar daquilo porque sabe que só vai encontrar aquilo ali. Então, os conceitos, eles são os mesmos. Aí a gente volta para essa conversa que a gente está tendo a respeito, né, do Steam Deck, certo? Ou melhor dizendo, do Xbox portátil tendo acesso aí a todas as lojas, né, e tudo mais. Então, caras, a partir do momento que o Xbox ele passa a aceitar todas as lojas, ele passa a ter um sistema operacional, né, mais padronizado, universalizado, certo? Cara, o que isso aí torna ele? Um console ou um PC Júnior? Sacou? Então você só colocar um nome ali, Xbox, não vai tornar aquilo necessariamente o que é, de fato, um Xbox, velho. Do contrário, a gente vai ficar fazendo essa brincadeira aí, né, eternamente, porque como eu falei pra vocês, vamos pegar o caso, né, da Lenovo lá, da Sony, certo? E vamos falar que a Sony já rodava jogos do Xbox há muito tempo, porque os notebooks dela também podiam fazer isso. E aí? Só não tinha o nome PlayStation no notebook, mas e se tivesse? Sacou? Então, galera, esse é o que eu penso, né? Agora falando de uma maneira mais prática sobre o mercado de games, eu acho que se a Microsoft, né, lançar um console que seja único e exclusivamente focado no portátil, como um Steam Deck, né, e não lançar um console de mesa na próxima geração, eu acho que, cara, é o fim, entendeu? Você pode chamar qualquer coisa de Xbox, mas o Xbox em si deixa de existir. Galera, eu vou fazer um pequeno corte no vídeo aqui só pra eu colocar aqui os analógicos, né? Deixa eu aproveitar que eu tô mostrando um jabazinho aqui e vocês verem também, beleza? Aliás, aproveita até pra falar, viu? Controle do Xbox, cara, se você for colocar, né, fazer um upgrade de analógico, pessoal, é outra coisa, né? Deixa eu aproveitar então o gancho, né? Falando aí de exclusividades e tudo mais, ontem o pessoal tava falando que eu menti no vídeo, né? Quando eu disse que o controle do PlayStation tinha mais tecnologias e tudo mais, aí tinha o pessoal de novo querendo zoar com esse negócio de drift, né? Pessoal, uma curiosidade, tá? Esse controle aqui que eu tô fazendo pra vocês, que é daquele Xbox lá, né, de ontem que eu tava mostrando, ele é um controle que nem tá com drift ainda, mas o cara já pediu pra colocar o Hall Effect. Sabe por quê? Porque o analógico do controle do PlayStation, do DualSense e do Xbox é o mesmo. E muita gente não sabe disso. Os dois são da marca Alps e os dois dão drift. E olha que a Alps não é necessariamente ruim, tá? Mas, né, analógico de potenciômetro é isso aí, né? A gente acaba tendo que lidar com esse tipo de problema. Para isso que servem, então, os Hall Effects ou analógicos de magnetismo. E também aproveitando, né, para falar, muita gente ontem disse que eu estava mentindo, né? Que, por exemplo, no DualSense, a questão de bateria versus pilha, no DualSense não tinha como melhorar, né? Que era mentira minha, que tem que comprar outro controle para você poder ter uma vida mais prolongada, né? Ter um gameplay mais prolongado sem ter que carregar ou colocar no cabo ou qualquer coisa do tipo.
E aí nessas horas é que eu falo, né, mano? Pô, como vocês são desinformados, né? Vocês ficam aí na internet fazendo flame, assim e tal, não se informam. E vocês não sabem que o DualSense, você pode perfeitamente trocar as baterias. Ó. Inclusive, olha aqui, ó. Olha o tanto de bateria que eu tenho de DualSense original. Baterias boas, tá? Que eu uso para trocar aqui quando a galera tá com a bateria viciada. E também existe a bateria que a gente chama de super bateria, né? Que dá para você customizar. Você acha que é só o Xbox que dá para você pegar uma pilha boa lá da Duracell com recarregador e tudo mais? No DualSense também dá para fazer a mesma coisa, tá ligado? Tem bateria aí que você compra pro DualSense que dura aí praticamente 20 horas igualzinho o controle do Xbox. Com relação a esse papo, né, do Xbox aí com os jogos do PlayStation, o fato é que se isso acontecer, tem a possibilidade da Sony bloquear a coisa, né? Se ela achar que é necessário e tal, não vai pegar muito bem pro marketing e tudo mais. Assim como a Sony pode simplesmente também cagar pra isso. Tá ligado? Tipo, mano, os caras só em nenhum console então a gente nem tem, sabe, tipo, com que se preocupar nesse caso e deixa os jogos como estão. E a galera vai falar, mas a verdade é que ninguém vai mudar do PlayStation para comprar ali o Xbox. E a outra verdade que também não vai mudar é o fato de que a Sony não precisa fazer nenhuma, vamos colocar nessas palavras, maracutaia, né? Não precisa fazer nenhum tipo de contorno para ver os jogos do Xbox no PlayStation, cara. A Microsoft coloca eles lá por vontade própria, muitas vezes rodando melhor, mesmo no console base, como a gente já viu acontecer, certo? E ainda por cima tem, né, confirmado a própria versão do PlayStation 5 Pro, caras. Então, repetindo, né, não tem mais para onde correr. As narrativas acabaram. O que a Microsoft teria que fazer para reviver o Xbox como ele era, né, ter o sucesso que ele tinha, é o quê? Pelo menos um console. É trabalhar com exclusividade, certo? Muita gente ontem também falou, né? Mas Lorde, no PC também lança jogos, né? A Sony também lança os jogos dela no PC e tudo mais. E eu vou falar para você que eu concordo. É verdade, sim. Esse argumento ele tem uma certa razão. Porém, não dá para você colocar no mesmo nível que a Microsoft faz. Pelo menos não ainda, né? Se de repente der uma louca na Sony, ela quiser começar a meter os jogos nela no PC, todo day one, principalmente os jogos que são não só first party, mas como single player, aí eu concordo. Realmente, a empresa já começa a matar o console, você começa a perder a exclusividade. E aí, seria, né, até engraçado, né? Por mais que não fosse um console, mas um hardware lá com o nome Xbox, vamos dizer assim, né? Que a Microsoft, sei lá, né, como que a Microsoft vai querer chamar, rodando ali os jogos do PlayStation Day One, né? Seria engraçado, seria uma crítica interessante, mas enfim. Então é isso, galera. Esse era o vídeo de hoje. Como eu falei, né, gravei num formato aqui meio rústico, não tô tendo muitas condições aqui de fazer, né, aquela gravação toda, né, caprichada, emperequetada aqui para vocês. Espero que vocês me perdoem por isso. Mas eu vou ficando por aqui. Obrigado por vocês terem acompanhado mais um vídeo. Se você gostou desse formato, se acha que não tem problema eu fazer desse jeito, né, mesmo que seja de vez em quando e tudo mais, comenta aí o que você achou. Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.